Uma família, dois irmãos, um negócio e uma disputa por herança. Essa é a história de José e Antônio. Eu sou Valdenice Alves, este é o canal Narraval. Tem uma história, quer compartilhar com a gente? Manda aí, manda através do e-mail para que a gente possa compartilhar a sua história aqui com todos. Bora para a história? Região leste do estado de São Paulo. Uma família tem ali uma pequena propriedade onde o pai tem uma pequena olaria que herdou também do seu pai. E eles conduzem ali fabricando tijolos. Em 1983 nasceu o primeiro filho deste casal, José. E logo após, em 1986, nasce o segundo filho, Antônio. E a vida foi sendo ali tranquila nessa olaria que ficava próximo a uma grande cidade ali na região leste do interior de São Paulo. A vida seguiu e José, desde muito novinho, mostrou assim muito interesse nos afazeres do pai. Então assim, ia para a escola de manhã, chegava e já ia, almoçava e já ia lá ajudar o pai a fazer algumas coisas, mexer com alguma coisa. Ele gostava de acompanhar o pai em negociações, em vendas ali de tijolos, ele sempre gostou. Enquanto Antônio não gostava daquilo, não gostava daquela ambiência. E também não gostava de morar no sítio, ele gostaria de mudar para a cidade, mas o pai dizia, não, temos que ficar aqui, nossa casa é boa, precisamos estar próximos da olaria para cuidar dela, não podemos deixar, se for para pagar aqui um guarda, uma pessoa responsável para ficar aqui à noite, vai encarecer muito, nós não temos condições. Enfim, a vida foi seguindo. E ali, José, cada vez mais se aproximando do pai e cuidando ali da olaria, e Antônio cada vez mais com novos amigos, se distanciando, ficando mais tempo na casa dos tios na cidade, e a vida foi andando. Quando eles terminaram o colegial, José disse para o pai, pai, não irei fazer faculdade, eu não quero. Eu quero trabalhar na olaria, eu quero ser um negociador de tijolos igual o senhor é. Que o senhor herdou do seu pai essa profissão e eu quero herdar do senhor essa profissão e eu quero ficar junto ao senhor na olaria. Ele gostava mais daquela coisa bruta, né, daquele trabalho ali na olaria, trabalho pesado, enfim. E Antônio disse, não, vou fazer faculdade, eu não quero saber de sítio, eu não quero saber disso. E começou ali a fazer uma faculdade de administração de empresas. Passado ali uns 8 meses da faculdade, ele disse que não gostou de administração de empresas. No ano seguinte, ele começa uma nova faculdade. Aí ele vai para contabilidade, fica lá mais uns 7 meses. Também disse que não gostou. E no ano seguinte, ele vai para psicologia. Nada a ver, né, gente? Das áreas, né, que ele vinha seguindo, psicologia mudava totalmente. Mas enfim, os pais tomaram que agora dê certo e os pais ali, né, pagando a faculdade, ele fazia pequenos bicos, mas não dava para se sustentar, enfim, o pai ali ajudando. Começou também essa faculdade, em 6 meses ele achou psicologia, não é para mim psicologia, também parou. E aí desistiu de estudar. E com esse pequeno curso ali que ele teve, né, de contabilidade, ele conseguiu um trabalho num pequeno escritório de contabilidade. O pai falou, se Deus quiser, ele vai aprender tudo sobre contabilidade, ele vai gostar e ele vai ali, de repente, voltar a fazer essa faculdade, né, quem sabe? E ele começa ali a morar com uma tia na cidade e a trabalhar. Mas também logo depois arrumou confusão ali com o proprietário e daí para frente ele foi pulando de empregos em empregos, nunca se firmava no emprego. E os pais ajudando ali essa tia com alimentação, tal, para poder ver se esse menino, né, ia. Mas enfim, os anos passaram, José cada vez mais se dedicando à olaria. Em 2010, eles passam por um baque
grande, aonde eles perdem a mãe. A mãe estava ali na lida da casa e teve um mal súbito, infelizmente veio a partir, e ele ficou ali, né, José com o pai, lá na propriedade do sítio, e o Antônio com a tia na cidade, que era onde ele queria estar. E os anos foram passando. 2015, Antônio já praticamente comandava toda a olaria. Ele que fazia as negociações, ele que cuidava dos funcionários, ele já estava totalmente inserido nesse negócio da olaria do pai. Enquanto Antônio estava lá, na cidade, batendo cabeça de empregos em empregos. E aí, em 2015, no início de 2015, o pai não passou muito bem, foi fazer uns exames e tal. Infelizmente, esse pai descobre um CA muito agressivo, já estava no estômago, já tinha ido para o pulmão, estava bem agressivo. E o pai, ciente da sua situação, né, médica ali, da sua situação física, ele chama os irmãos e falam: olha, eu tenho algum patrimônio, eu quero fazer a partilha em vida, para que quando eu partir, vocês não tenham dificuldade em acertar as coisas. E ali veio, né, Antônio, o José. Antônio não colocou a esposa, nessa época Antônio já é casado, mas ele não coloca a esposa ali para conversar, fica realmente só ele, o pai e o irmão, vamos resolver nós. Ok. E aí o pai fala: olha, eu tenho algo em minha mente, vê se vocês concordam. O pai tinha uma casa nessa cidade onde Antônio morava com uma tia, ele tinha uma boa casa nessa cidade. E tinha também um bom terreno. E tinha o pedaço de terra ali, um pequeno sítio com a olaria e uma caminhonete S10. Ele mantinha sempre uma caminhonete com 1 ano, 2, 3 de uso no máximo, né? Ele sempre vinha trocando. Então, uma boa caminhonete. Então, ele disse: olha, vou deixar a casa, o terreno para o Antônio, já que ele está na cidade, que ele gosta da vida da cidade, vou deixar para ele. E a olaria e a caminhonete eu vou deixar para o Antônio, porque Antônio já administra aqui, já mora com a sua esposa aqui, então ele fica cuidando da olaria, a olaria passa a ser só dele. E eu também tenho, o pai disse, né, eu tenho um bom dinheiro aplicado, na época assim passava de 400 mil, aplicado no banco. Quando eu partir, eu já vou deixar lá numa previdência separado. O que ficar lá no banco é metade para o José e metade para o Antônio. Vocês aceitam? Aceitamos, né? O José disse: pai, o que o senhor passar para mim, eu aceito, tá tudo bem. E o Antônio, nossa, o sonho dele é morar na cidade, é ter uma casa, não ia depender mais da tia, né? Foi o sonho. Não, eu quero a casa e quero o terreno e tudo bem. Quando o senhor partir, o dinheiro que tiver, metade para mim. Ok, ok. E o pai foi correr atrás dessa documentação. Passou as documentações, Antônio assinou para que José ficasse, né, com a olaria, José assinou para que Antônio ficasse com o terreno e a casa. Enfim, já passaram o documento da caminhonete para o nome de José e a vida foi seguindo. Infelizmente, não muito tempo depois, se descobre a doença em 2015. Final de 2018, o pai parte. Infelizmente, tentaram, José cuidou dele, Antônio pouco se envolvia nos cuidados do pai, mas enfim, Antônio, que sempre morou com ele, José, que sempre morou com ele, cuidou dele, enfim, tal, e ele partiu. Quando ele parte, então tinha esse dinheiro lá no banco, mas o pai já tinha deixado tudo pronto, numa previdência privada, cada um que pegasse a sua parte, nem entraria em inventário, estava tudo certo, então não tinha nem inventário para fazer. Ok. Nossa, o Antônio sentiu a morte do pai, porém ficou feliz. Com dinheiro na mão, a casa na cidade, com o empreguinho lá que ele tinha, foi viver a vida dele. E os anos passaram. Infelizmente, quando eles perderam o pai, né, em 2018, em 2015, quando eles descobrem a doença do pai, José está com 32 e Antônio está com 29.
Então o pai falece, eles estão ali, né, com 3 anos a mais, cada um, tal. E quando chega, né, aos dias de hoje, né, isso aconteceu até em final de 2024, o dinheiro lá de Antônio acabou, a olaria de José prosperando muito, José ali com 2 filhos, a esposa, moram ali na casa que os pais moraram, deram uma boa reformada, comprou um bom carro para a esposa e José prosperando ali com o seu negócio da olaria. E então Antônio resolve entrar na justiça em 2024, dizendo que ele foi injustiçado na partilha tal, mas agora em maio de 2025, estou gravando esse vídeo em começo de agosto de 2025, então em maio de 2025 a justiça deu a perda para ele, não, foi tudo feito dentro da lei, você assinou tudo no comum acordo, não tem nada de errado com a partilha que o seu pai fez. Infelizmente hoje os dois mal se cumprimentam porque houve, né, todo esse atrito. José continua prosperando com a sua olaria e infelizmente Antônio, morando lá na casa que o pai deixou, já vendeu o terreno e não consegue pegar um rumo, não consegue namoro firme, não consegue nada, fica vagando. Infelizmente, como eu já disse num outro vídeo, são as escolhas. As escolhas de José levaram onde José está hoje, e as escolhas de Antônio levaram onde ele está hoje. Então, cuidado, cuidado com as escolhas que fazemos dia a dia. A escolha de hoje será o você no futuro. Então, atenção. Essa foi a história de hoje. Eu sou Valdenice Alves. Tem uma história? Quer compartilhar com a gente? Manda aqui, ó, para eu possa estruturar e contar a história aqui e compartilhar com todos. E até uma próxima! E aí, está gostando no canal? Está gostando das nossas histórias? Eu já vou deixar aqui, ó, mais 2 opções de histórias para que você possa apreciar. E já aproveita, curte, já segue o canal, dá aquela força e vamos juntos crescendo nessa jornada.